friends da segunda série, good afternoon. Boa tarde para vocês. Bom, gente, é o seguinte. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com algumas informaçõezinhas a respeito do past participle. Bom, o que é o past participle? Nós começamos a trabalhar na aula anterior com o tempo verbal chamado present perfect. O present perfect é um tempo verbal que retrata ações que começaram no passado e ainda tem reflexo no tempo presente, certo? Então, I have studied at Agropalma since I was a kid. Então, eu tenho estudado na Agropalma desde que eu era criança. Que legal. Vocês, no caso, né? Então, eu comecei a estudar quando era criança. Agora já tenho por volta dos meus 14, 15 anos, talvez, e ainda estudo na escola. Então, essa ação começou no passado e ainda se reflete até os dias de hoje. Ainda se repete até os dias de hoje, certo? Isso é o Present Perfect. A gente começou a trabalhar com o Present Perfect e percebeu o seguinte. Nesse tempo verbal, os meus verbos, eles precisam estar todos no passado, certo? Que passado é esse? O Past Participle. Então, vocês abrem o material de vocês aí na página 162 e a gente vai começar a observar o que é o Past Participle e como ele acontece dentro do meu tempo verbal Present Perfect. Depois, vai ser importante a gente perceber também que o Past Participle ele vai acontecer em outros tempos verbais. Mas, por enquanto, a gente fica no Present Perfect. Alright? Very good. Bom, vamos relembrar o seguinte. Nós temos duas classes de verbos, os regulares e os irregulares. Ao passo que eu utilizar os verbos regulares, seja na forma Simple Past, ou seja na forma Past Participle, o meu verbo ele vai ter sempre ED no final. Então, vocês vão dar uma olhadinha nessa tabela que a gente tem aqui no nosso material didático. O Past Participle dos verbos regulares termina em ED, certo? Por exemplo, to cook, cozinhar. Cooked, cozinhado, ok? Depois, visit, visitar. Visited, visitado. O que mais a gente tem? Work, trabalhar. Worked, trabalhado. Walk, caminhar. Walked, caminhado, certo? Então, todos os verbos regulares vão ter ED para essa terminação, para esse sufixo ado, edo, ido, udo, ondo, né? Quer dizer, odo, tá? Visitado, trabalhado, visto, ok? Partilhado, feito, procurado, certo? Então, essa é a função do Past Participle, ok? Bom, em contrapartida, a gente vai olhar na nossa segunda tabela que agora existem os verbos irregulares. Essa vai ser a nossa maior tarefa, digamos assim, para esse primeiro bimestre. Observar o que é o Past Participle, observar quais são os verbos que no Past Participle eles têm uma forma diferente, né? Tentar decorar o máximo que nós pudermos, tentar aplicar o máximo que nós pudermos também do Past Participle, observando esses verbos e as conjugações. Bom, por exemplo, a gente tem aqui 6 verbos diferentes na segunda tabela, que são o verbo to be, o verbo to buy, come, do, drink and forget, certo? Esses 6 verbos, eles são irregulares. A gente já sabe que verbo irregular é aquele verbo que não usa ED em situação nenhuma. O verbo ele é conjugado para o passado simples de uma forma e, na maioria das vezes, para o Past Participle, ele é conjugado de uma outra forma. Ou seja, o verbo irregular ele tem até 3 formas diferentes, tá? Então, olha o verbo to be aí. Be, que é ser, no Past Participle vai ser sido, né? Ele tem sido visitado, né? Olha só, usamos 2 verbos aí no Past Participle. Ela tem sido mal falada, não é? Então, a gente tem aí o sido enquanto a forma do Past Participle do verbo ser, né? Eu sou, você é, nós somos, eles são, enfim, tá? E aí, sido. Eu tenho sido visitado, você tem sido questionado, nós temos sido isolados, né? Então, olha só aqui os termos. Bom, depois a gente tem o verbo to buy, que é bought, de comprar. No caso do verbo buy, o bought ele vai permanecer nas duas formas, tanto no Simple Past quanto no Past Participle, certo? Que são aí as formas de conjugação desse verbo para o passado, belezinha? Depois, a gente vai ter o come, que fica came, e depois volta a ser come, né? De vindo, ok? Nós vamos ter do, que depois vira done,
feito. Nós vamos ter drink, que depois virá drunk, de bebido, tá? Bebido. E forget, que depois vira forgotten, de esquecido, tá legal? Então, essas são as informações que nós vamos trabalhar no decorrer dessa nossa aula de hoje, alright? Então, a gente já viu o Present Perfect, já viu como é que o Present Perfect funciona e que, obrigatoriamente, nós vamos ter que aplicar essas informações aí, certo? Bom, baseado no que nós temos, vocês vão pular agora para a página 164, onde nós vamos fazer algumas questõezinhas básicas, ok? Vocês já tinham feito algumas questões para mim anteriormente, certo? E agora nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos para finalizar essa primeira unidade que nós estamos trabalhando aqui. Alright? Great. Bom, é o seguinte, galera. Nós vamos observar aí no nosso material que nós vamos ter a questão de número 6, certo? Eu vou ler para vocês e preciso que vocês completem para mim as informações para a questão de número 6. Bora lá. Olha só. Diz o seguinte. Now, read and listen to an excerpt of the final part of Major's speech and fill in the blanks. Então eu vou ler para vocês, tá? E quero que vocês apliquem para mim as palavras que eu vou dizer. I have a little more to say. I merely repeat. Remember, always your duty of enmity towards man and all his ways. Whatever goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs or has wings is a friend. And remember also that in fighting against man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal. Certo? Essas informações estão aqui no texto. Quero ver de vocês que vai conseguir traduzir, né? Conseguir colocar aí para mim tudo que foi dito. Isso é um challenge. Vai ser interessante para vocês. Depois, bom, leia novamente the review of animal form again and mark true or false for each statement below. Certo? Bom, vamos fazer também a questão de número 5, antes de nós fazermos esse true or false, né? Vocês vão responder para mim as questões A e B. Pode ser em grupo, vocês podem discutir enquanto turma. Eu sei que vocês têm um grupo aí à parte que dá para vocês fazerem isso, alright? Então vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão responder as letras A e B. Qual a definição do Major? De inimigo e amigo. E de acordo com o Major, na luta contra o homem, o que os animais não deveriam fazer, certo? Você acha que ele alcançou isso? Bom, você acha que eles alcançaram isso? Então vocês me darão as respostas para essas duas perguntas. E para finalizar esse momento de hoje, nós temos algumas atividades aqui do Putting into Practice. Nós temos algumas questões que já estão resolvidas, não é? São questões no estilo Enem. Vocês vão fazer para mim aí a leitura, né? Vão ver o que tem aí de comentários sobre essas questões que já estão resolvidas. E vão fazer para mim algumas questões, tá? Questões que estão nas páginas 165, 166, certo? E 167, que vai ficar de dever de casa para vocês, a partir do texto da J.K. Rowling, ok? Que passou a ser persona não grata para muitos de nós agora. Alright, whatever, ok? Então, essas são as informações que nós vamos ter para esse nosso momento de hoje. Alright, my friends? Espero que vocês estejam bem, que estejam em segurança, usem máscara, usem álcool em gel, se previnam, porque logo, logo nós estaremos de volta, se Deus quiser. Alright? Bye, bye, my friends. Have a nice time. E agora a gente se vê no nosso ambiente virtual. See you!